Olá pessoal, Márcio Viana. Hoje eu vou tirar um pouquinho da dúvida de vocês e a dúvida que aparece muito aqui na clínica a respeito das hérnias de disco. Ou seja, como ela acontece, por que acontece, qual a melhor forma de tratamento. Então, olha só, primeiro a gente tem que entender que existe uma estrutura chamada de disco intervertebral que é situada entre as vértebras existentes na nossa coluna. Existe um conjunto com 33 ossinhos na coluna, que são as vértebras, que formam a nossa coluna vertebral. É o que nos mantém a nossa postura, que nos mantém em pé, que nos dá sustentação. Entre cada ossinho desse, existe o que a gente chama de disco intervertebral. Esse disco intervertebral é formado por uma estrutura fibrocartilaginosa e serve para amortecer, para não ficar esses ossos da coluna vertebral um encostando no outro de forma direta. Osso com osso não pode ficar batendo de forma direta. Precisa ter um amortecedor para evitar essa situação. Porém, muitas das vezes esse anel, esse disco intervertebral, ele pode romper. Rompe por vários fatores, rompe por desidratação, rompe por sobrecarga de pesos, rompe simplesmente por envelhecimento. Então são fatores que vão levar ao rompimento do disco intervertebral. O rompimento desse disco leva a um extravasamento de sua parte central, que a gente chama de núcleo pulposo. É uma substância mais gelatinosa e essa substância pode, quando extravasar, encostar nos nervinhos que estão saindo da coluna vertebral. Esse extravasamento é o que a gente chama de hérnia de disco. Então, esse extravasamento, essa hérnia de disco, quando encosta nesses nervos que saem da coluna vertebral, geram dores irradiadas para a perna, parte posterior, parte anterior da perna. Isso vai depender da região da coluna vertebral onde essa hérnia aconteceu. Qual a melhor forma de tratamento? Hoje, a gente sabe que 66% das hérnias de disco são reabsorvidas. E a gente sabe que a melhor forma de tratamento, o primeiro tratamento imediato para a hérnia de disco é a fisioterapia, o que a gente chama de tratamento conservador. Apenas 5% dos pacientes precisam de cirurgia, 5% apenas. Portanto, se você conhece alguém ou você tem hérnia de disco, saiba que só 5% são tratamentos cirúrgicos.